Olá, queridos alunos do Instituto Bíblico de Campinas. Que prazer imenso estar de volta aqui com você na nossa 8ª lição da Carta aos Hebreus. Esta matéria que tem enriquecido grandemente o nosso currículo e o nosso conhecimento, né? Através desta carta, temos tido o conhecimento que o que se passou lá no passado eram apenas sombra das coisas do presente. Sacrifício de animais apontava para o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, um sacrifício uma vez por todas, para que hoje nós tivéssemos acesso à graça divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a carta aos Hebreus nos aponta este Cordeiro Imaculado, sem mancha, que foi sacrificado para que nós tivéssemos hoje o nosso pecado perdoado e acesso livre ao trono da graça. Portanto, vamos à nossa matéria aqui neste momento e acompanhe com o seu material aí junto. Aqui está a capa do nosso livro, da carta aos Hebreus, autoria do professor José Lima, e pastor Jorge Vale, que vos fala. Estarei com você aqui durante esse período desta matéria. E nós temos aqui, desta feita, a nossa 8ª lição, que trata ainda da doutrina Cristo, superior aliança. Cristo, superior aliança. E nesse capítulo 8 nós vamos ter como subtítulo Ministério Superior, Aliança Superior, Sacrifício Superior e Sangue Superior. São subtítulos deste capítulo que vão nos levar a horizontes magníficos do conhecimento do sacrifício da antiga aliança e da nova aliança. Antes, as nossas recomendações de praxe, né? Seja organizado no seu estudo, tenha foco na disciplina, desconecte o seu celular, porque isso atrapalha bastante na hora de estudar. Fuja das distrações, estude no local apropriado, iluminado, arejado, sem movimento, para que você tenha um maior desempenho aí no seu estudo. Anote tudo sempre. Leia o livro texto que nós enviamos, que você recebeu, junto com a bateria de exercícios, porque os exercícios vão ser tirados do livro que foi mandado. Aqui na nossa videoaula estaremos dando a você uma complementação da matéria que você tem no seu livro. Portanto, tenha boa aula em nome de Jesus Cristo. E na nossa 8ª lição, onde nós temos aqui superior aliança, o ministério superior, conforme Hebreus, capítulo 8, versículos de 1 a 8, onde declara: o autor de Hebreus tem a intenção de reforçar o que havia dito sobre o novo sacerdócio. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Nós temos aqui o sumo sacerdote que se assentou à destra do Pai nas alturas. Foi justamente o que aconteceu quando Jesus cumpriu a sua missão, cumpriu o seu sacerdócio, né? Ali, por exemplo, no passado, quando o sacerdócio cumpria a sua missão, ele ia para casa. Aqui, Jesus voltou para a casa do Pai, as mansões celestiais. Ele usa a palavra essencial que fala Lion, a mesma palavra grega que traduz por cabeça, com o significado principal. O termo usado para falar o que aconteceu depois da sua obra foi assentou, que já havia falado anteriormente, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então nós temos aqui um ministério superior. Não era feito por um sacerdote mortal, por alguém da tribo de Levi, não, mas pelo próprio Filho de Deus,
que veio justamente trazer este plano extraordinário para todos nós aqui, né? Santuário erigido pelo Senhor. Há dois santuários, um verdadeiro e o outro apenas uma imitação. Cristo é o ministro do verdadeiro tabernáculo, não erigido por mão de homens, como havia sido o tabernáculo na ocasião do deserto, tampouco um templo construído por mãos humanas. Ele não entrou em um santuário feito por mãos humanas, mas entrou no santuário celestial. E ali para oferecer o seu sacrifício, que foi aceito e recebido, né? E agora, Tomé, você pode tocar, porque a oferta já foi recebida. E nós temos assim, sacerdote da tribo de Judá. O escritor de Hebreus incorpora todas as ofertas dos sacerdotes da antiga aliança para mostrar a eficiência do sacrifício de Cristo. Ele mostra que aqueles oferecem os dons segundo a lei. Moisés nunca havia falado sobre alguém de outra tribo ter legitimidade para exercer o sacerdócio. Pelo contrário, ordenou que somente seriam sacerdotes os integrantes da tribo de Levi. Os integrantes da tribo de Levi. Mas Jesus pertence à tribo de Judá. Entretanto, ele não pertence ao sacerdócio levítico. Ele pertence, como já vimos em nossa lição anterior, ao sacerdócio de Melquisedeque. Um sacerdócio que não tem princípio e não tem fim. Um sacerdócio que, uma vez sacerdote, é sacerdote para sempre. E é o que nós temos aqui, que Jesus Cristo é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ministro em figura e sombra. Tanto o tabernáculo quanto os sacerdotes terrenos eram apenas figura e sombra do verdadeiro. Ou seja, apontavam para uma realidade superior. Por isso, Moisés foi instruído de forma divina por ocasião da construção do tabernáculo, quando o Senhor lhe disse: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. De acordo com o modelo perfeito, o modelo real, encontra-se na eternidade. E foi mostrado para Moisés, para que dali ele pudesse fazer o tabernáculo terreno baseado naquilo que era o tabernáculo celestial. Claro que o material aqui é um, o material eterno é outro, mas aqui está ele, Hebreus 8:5, mostrando esse episódio. As práticas da lei também eram sombras. De acordo com a interpretação do apóstolo Paulo, diz ele aqui, que ninguém, pois, vos julgue por causa da comida ou bebida, ou de festas e lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Tudo aquilo, todo aquele ritual, todo aquele sistema, aquele sacrifício, tudo aquilo eram sombras do real que viria, que culmina na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Superiores promessas. Nós temos aqui, nesse exato momento, superiores promessas. E aumentando aqui o nosso quadrinho um pouco, né? Os termos superior e eterno permeiam por toda a carta, onde faz comparação entre Cristo, outro personagem do Antigo Testamento. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, conforme Hebreus capítulo 8, versículo 6. E diz ainda, Jesus já havia sido apresentado como fiador de uma superior aliança. Viu lá que entre Deus e o homem, Jesus se colocou como fiador dessa superior aliança. Então, ele se tornou nosso fiador. E Hebreus capítulo 7, versículo 22, declara, por isso mesmo, Jesus
se tem tornado fiador de superior aliança. Nós não tínhamos como pagar, mas ele assumiu a nossa conta. Ele pegou a cédula que era contrária a nós e cravou no madeiro. E dizia agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já está feito, já está tudo pago. Então nós temos aqui superiores promessas. Essa que nós acabamos de ver aqui. Rituais legalistas. Aqui você vê o santuário e você vê aqui um sacerdote oferecendo um animal, né? A nova aliança não teria base em sombras e símbolos. Não estaria restrita a sacerdotes imperfeitos e às leis fracas e ineficazes, que entravam no intelecto, produzia apenas a prática legalista, com rituais vazios que, na aparência, honravam a Deus, mas no coração estava muito longe, aquele aparato todo, aquele sistema religioso, aquela religiosidade, aquilo não passava de um aparato simplesmente de aparência, né? Porque na realidade o Senhor conhece o coração do homem. Honravam a Deus, mas com o coração longe, conforme Isaías capítulo 29, 13 declara: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração me prestam só é feita de regras ensinadas por homens, né? A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens e nada mais. É como diz o profeta Isaías, no capítulo 29, versículo de número 13. Né? Conhecimento do Senhor. O autor fala da natureza do conhecimento de Deus no Antigo Testamento. Para ele, conhecer a Deus não é somente entender os seus mandamentos, mas praticar na vida diária. Não é apenas conhecer, como muitas pessoas conhecem Deus, tudo muito bem, lê a Bíblia, tem a sua devoção, tudo muito bem, mas acontece que, como diz aqui, né, que a prática da vida é que mostra realmente se você está fazendo a coisa sincera. Você chegar num púlpito e dizer, olha, não mate, você mata, não roube, você rouba, não adultere, você adultera, não. Não é essa aparência de religiosidade. Nós temos que ver a realidade na vida diária, a nossa prática, o nosso dia a dia, aquilo que fazemos. Hebreus capítulo 8, versículo 11 declara: e não ensinará jamais um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, conforme Hebreus capítulo 8, versículo 11. Uma coisa aqui é certa, não importa que você seja uma pessoa culta, que você seja uma pessoa inculta, que você tenha um diploma em tudo quanto é parede da sua casa, e aquele outro que não tem absolutamente nada. O conhecimento de Deus, ele vem pela experiência que você tem com Ele. E essa experiência não é comprada com diploma ou com faculdade, é a experiência que cada um tem com Deus. Agora, é claro que o estudo ele é fundamental, porque quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, maior conhecimento você vai ter. Mas uma coisa que a Bíblia nos diz é que todos me conhecerão. Desde o menor até o maior vai ter conhecimento de quem é Deus. Por quê? Porque Ele se revela pessoalmente ao coração do homem. O homem, quando diz eu estou salvo na pessoa de Cristo, é porque ele está experimentando isto na realidade. Isso não interessa quem ele seja. O que importa é justamente a experiência de ter Cristo, o Senhor, o conhecimento do Senhor de maneira acentuada. Perdão dos pecados. O perdão dos pecados é o início para a vida cristã. É o início para a vida cristã. Se você não foi perdoado ainda, não nasceu de novo, então não deu nem o pontapé inicial na vida cristã. Sem perdão não há reconciliação. Para que a lei seja impressa na mente do homem, é preciso que não haja culpa. Por isso Deus diz,
pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais eu me lembrarei. Afeita que o Senhor perdoou o teu pecado, e que você recebeu o perdão divino, você tem essa experiência magnífica, você anda agora na comunhão com Ele. Não tenha vergonha de dizer, eu sou santo em Cristo Jesus. Por quê? Porque se Ele já perdoou o seu pecado, então você agora é santo, que pode andar perfeitamente. Como é que andarão dois juntos se não estiver de acordo? Então, o perdão do nosso pecado, o novo nascimento, a nova vida, nos dá acesso a caminhar passo a passo com o Senhor da glória. Isto aqui é fundamental. Iniquidade e pecado. Iniquidade é o equivalente à injustiça. Injustiça é uma pessoa iníqua. Perversa perversão e rebelião. Já o pecado, no sentido de amartia, está relacionado a errar o alvo, significado não antigo, de não atingir o padrão proposto por Deus em relação à sua santidade. Então veja bem qual é a diferença entre a iniquidade e o pecado. Deu para distinguir? Vamos repetir? Iniquidade é o equivalente à injustiça, perversão e rebeldia. Isto aqui é iniquidade. Já o pecado, no sentido de amartia, está relacionado a errar o alvo, significando não atingir o padrão proposto por Deus em relação à sua santidade. Errar o alvo é você estar, digamos assim, apontando para, sabe que Jesus Cristo é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, você está no caminho certo, mas alguma coisa acontece que você se desvia, você errou o alvo. Então aqui está o pecado. Então o pecado é errar o alvo. Porque na feita que você errou o alvo, você vai estar perdido para sempre. Os homens, quando vão daqui à Lua, eles têm uma simetria tão perfeita que se 1 milímetro de erro da saída, ele vai se perder para sempre. Assim mesmo é a nossa vida espiritual. Se o homem mostra aqui um ponto, mas ele vai numa outra direção, ele erra o alvo e estará perdido para sempre. Mas nós estamos aqui, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, não para errar, mas para acertar o alvo que é Cristo. Cristo, somente Ele. Não é Maomé, não é Buda, não é Confúcio, não é Zoroastro, enfim, não é Smith, nem nenhum outro desses. Mas o alvo é Jesus de Nazaré. Na feita que você apontar para Ele, siga em frente, porque você jamais vai errar. Sacrifício superior. Hebreus 9, 1 a 11. O escritor direciona os leitores para prestarem atenção na adoração feita na antiga aliança. Ele apresenta vários itens do tabernáculo para mostrar a diferença entre a adoração na antiga aliança e a nova, que a partir de Cristo estaria em vigor. A partir de Cristo estaria em vigor. Verificando aqui mais uma vez esse texto. O escritor direciona os leitores para prestarem atenção na adoração feita na antiga aliança. Como era feita? Aqui está um cidadão do lado com um cordeiro que ele está levando para o matadouro, para o sacrifício. Outros iriam levar oferta de manjares, enfim, ofertas pacíficas, holocausto e outras coisas mais. Preste atenção para aquilo. Porque aquilo apenas são sombras. Ele apresenta vários itens do tabernáculo para mostrar a diferença entre a adoração na antiga aliança e a nova. E a partir de Cristo estaria em vigor, a perfeita. Né? Em Cristo você encontra essa perfeição magnífica. Então nós temos aqui, começando pelo lugar santo. Lugar santo. O santuário terrestre, com todos os rituais, eram apenas sombra do celeste que havia de vir, conforme Hebreus 8, 2 a 10, 1. Na primeira repartição havia utensílios,
utensílios que compunham o lugar santo. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado lugar santo. Estavam o candelabro, ali está o candelabro de ouro, a mesa, lá está ali, do outro lado de trás, a mesa com os pães da presença, e estava ali o altar do incenso. Esses três mobílias estavam aqui no lugar santo. Seguindo, o Santo dos Santos. A segunda parte do tabernáculo era separada das demais por um véu, que era uma espécie de impedimento de acesso, de entrada, onde só podia entrar o sumo sacerdote, representando que o acesso era restrito. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, adentrava. Aqui pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Versículo 26 de Êxodos, versículo 33. No lugar santíssimo, ou santo dos santos, o sumo sacerdote entrava ali. Tinha o incensário de ouro, a arca do pacto, toda coberta de ouro ao redor, na qual estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinham brotado, e as tábuas do pacto. Era o que estava realmente ali dentro. Eu vou repetir para você observar, porque a ideia que nós temos é que dentro do Santo dos Santos só existia a Arca da Aliança, só pertencia ao lugar santíssimo a Arca da Aliança. Mas observe aqui nesse momento que a coisa é diferente, olha só. No lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava ali. Tinha o incensário de ouro, aquele incensário que ele levava. A arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas do pacto. Verificando direitinho, o que é que você tem aqui dentro? A Arca da Aliança. Agora, aquela parte que cobria a Arca da Aliança chama-se propiciatório. E ele, quando adentrava o santuário, ele ia com aquele incensário que saía fumaça, com todos os ingredientes perfeitos, né? Agora, do lado de fora do véu, existia o altar do incensário, do incenso, o altar de incenso, onde ele ficava do outro lado da cortina, mas ele pertencia ao Santo dos Santos. Então, nós podemos verificar que existiam três peças: a arca, a tampa, o propiciatório, estava ali o incensário e tinha o altar de incenso. Então, nós observamos assim, em modo geral, três coisas. Porém, se você observar direitinho, você vai ver ali a Arca da Aliança sozinha, porque o incensário, o sumo sacerdote entrava com ele uma vez no ano, né? Maná. A orientação é para que o vaso ou urna contendo o maná fosse colocado diante do Senhor. Toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná. Coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. Incrível que o maná, quando o povo tiria, colhia e guardava de um dia para o outro, ele apodrecia. Mas quando chegava na sexta-feira, se colhia o maná para a sexta e o sábado e ele não apodrecia. E esse maná foi colocado aqui numa vasilha dentro da Arca da Aliança e ele nunca se estragou. Então diz aqui ele, toma um vaso, põe nele um homem cheio de maná, coloca diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. O maná simbolizava a provisão divina para o seu povo, contudo, na nova aliança, representa a vida abundante que nos é dada através de Cristo. O pão que desceu do céu,
Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ele está se referindo aqui à sua pessoa, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquele maná no deserto, o pessoal dependia, o povo dependia dele diariamente, né? Todo dia tinha que chover maná do céu para que eles pudessem se alimentar. Mas o Senhor Jesus, como o maná divino, como o pão do céu, pão vivo que desceu do céu, ele alimenta a todos, em todo tempo, em todo lugar, onde quer que seja, ele pode perfeitamente saciar a nossa fome espiritual. Glória a Deus. O maná. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança consistia em uma caixa feita de madeira de acácia, recoberta de ouro, com cerca de 2,40 metros de comprimento, 1,40 metros de largura e 1,40 metros de altura, tamanho de uma mesa comum. Sobre ela haverá uma espécie de tampa chamada de propiciatório, que era o lugar em que se executava o sacrifício, conforme Êxodo capítulo 25, versículos 10 a 15. É naquele local, aqui você está vendo uma fotografia da Arca da Aliança, está ali a tampa que é o propiciatório, aqueles 2 querubins, e quando o sumo sacerdote adentrava ali uma vez por ano, não sem o sangue, ele aspergia aquele sangue em cima do propiciatório que estava ali em cima da arca. Ali estava o ritual do sacrifício, né? A vara de Arão que floresceu. O ministério sacerdotal de Arão havia sido contestado. E para autenticá-lo, Deus mandou que o líder de cada tribo trouxesse a sua vara e a colocasse diante dele. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotava renovo e dera amêndoas. Números 17, 8. Deus confirmou a autoridade do sacerdócio de Arão por meio de fazer sua vara florescer, conforme Números capítulo 17 e o versículo número 5. Uma das coisas que nós observamos na vida ministerial é que, como diz a palavra, que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Veja bem, ele mesmo deu. E diz lá diante do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios que ele distribui como bem lhe apraz. Então, quem levanta o ministro, quem levanta o obreiro, quem levanta o pastor, quem levanta a pessoa para o ministério é Deus. E uma vez que Deus levanta o homem para o ministério, ele confirma esse ministério. O ministério sente, impõe a mão sobre ele, está ali uma vida consagrada pelos ministros, mas por alguém que foi separado por Deus. Quando Deus havia dito que Arão seria o sumo sacerdote e que houve qualquer divergência, se somente ele podia ser, então Deus vem e confirma, porque Deus, ele ratifica aquilo que ele escolhe, aquele que ele chama. E uma vez chamado, meu filho, ali está. O dom e a vocação, ela é irrevogável. Ele deu, está dado. Então precisamos entender tão somente isso. A vara de Arão que floresceu. As tábuas da aliança. As tábuas da aliança. Deus havia mandado Moisés fazer a arca do testemunho. Depois porás na arca do testemunho que eu te darei. Arca, o testemunho que eu te darei. Conforme Êxodo capítulo 25, versículo 16. As tábuas da aliança foram dadas a Moisés na ocasião em que ele subiu ao monte. Deuteronômio 9:9. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera conosco,
Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi. Então ali está a Arca da Aliança, com os mandamentos escritos pelo dedo de Deus. E esta Arca da Aliança, a primeira que Moisés trouxe, foi quebrada, mas Deus tornou a fazer outras pedras. Aqui Moisés passou a primeira vez 40 dias e 40 noites, na segunda vez 40 dias e 40 noites para receber os mesmos mandamentos que haviam sido quebrados. E essa tábua, ela foi colocada dentro da Arca da Aliança como um testemunho. E esta tábua, ela está ali até o dia de hoje, bem como o maná e a vara de Arão. Esteja a arca onde estiver, ali encontram-se essas pedras. No dia que a Arca da Aliança for trazida à tona, alguém descobrir onde ela está, né? Existem muitas conjecturas. Uma delas é que naquela ida que Jeremias foi a Jerusalém, na ocasião em que a cidade seria destruída, ele tenha escondido em algum lugar que está ali mesmo, em Jerusalém. Mas é um segredo que ninguém sabe. Porém, no dia que ela vier à tona, que abrir a Arca da Aliança, então dentro dela vai estar esses três elementos, né? O maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Sangue superior, Hebreus capítulo 9, versículo 12 ao 28. O sangue de animais era antes ofertado pelo sumo sacerdote a Deus. Agora, o novo sacerdote chega diante do lugar santíssimo com o seu próprio sangue, que é Cristo, e isso acontece de uma vez por todas. Terminou o sacrifício de animais. Não há necessidade de voltar ao templo a ser reconstruído, porque não precisa mais. Então nós temos aqui justamente traduzida uma redenção eterna e única. Hebreus capítulo 9, 12 declara: o sangue de animais tem a seguinte destinação pelo Senhor: e farás a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe farás, e o sacerdote, por ele fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. O sacrifício que Jesus Cristo, ele realizou na cruz do Calvário, foi único, e uma vez por toda. Ao ser destruído o templo de Jerusalém no ano 70 pelo general Tito, então praticamente o altar, tudo aquilo foi demolido, e até o dia de hoje, 2000 anos atrás, não existe o templo, não existe o lugar do sacrifício, porque não é necessário. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E não apenas meia dúzia de pessoas, não, mas a todo aquele que se achega a Ele, é agraciado com o perdão que é garantido no sacrifício de Cristo Jesus. Portanto, é um sangue superior, é uma superior aliança. O sangue era necessário. Sabemos isso desde o princípio. O escritor da carta afirma ser necessário o sangue com oferta para o perdão dos pecados e que o sangue de animais era provisório. Apontava simbolicamente para um sangue puro e inocente, que veio a ser o sangue de Cristo. Esse seria o sacrifício eficaz e capaz de purificar totalmente o homem de seus pecados. Diz aqui 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, para que você não peque, mas se você porventura pecar, lembre-se, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Então, o sangue é necessário. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Isso foi desde o princípio. Quando Deus imolou o animal lá no Éden para cobrir a nudez de Adão e Eva, ali estava o sangue sendo derramado para cobrir a nudez, cobrir o pecado do homem. Glória ao Senhor. O sangue redime na nova aliança. O sangue redime na nova aliança. Mais uma vez, o escritor da carta fala que os acontecimentos praticados da antiga aliança eram cópias e precisavam de sacrifícios.
As coisas celestiais, entretanto, exigiriam sacrifícios superiores, conforme Hebreus capítulo 9, 23. O sacerdote entrou em santuário feitos por mão humana e por isso era uma cópia que representava o verdadeiro, porque Cristo não entrou num santuário feito pela mão do homem, ali era uma cópia, ele entrou no verdadeiro, no santuário celestial, para oferecer o seu próprio sangue. Glória a Deus. O autor da carta aos Hebreus volta a falar sobre a insuficiência da lei dada por Moisés, dizendo que ela não era um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras, mas apenas uma sombra das coisas boas que estariam para vir. O mesmo sacrifício era oferecido sempre, ano após ano, conforme Hebreus capítulo 10, versículos 1 e 2. Como poderia, por meio dos sacrifícios, aperfeiçoarem as pessoas que se aproximavam de Deus? Como? Não tinha como, apenas era um paliativo na antiga aliança, apenas cobria o pecado, mas o sangue de Jesus Cristo é perfeito e nos purifica de todo o pecado. E agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sacrifício perfeito, aqui Hebreus capítulo número 10, versículos 5 ao 25. O sacrifício perfeito. O sacrifício, o escritor aos Hebreus fala que Cristo, ao entrar, disse, por isso, ao entrar no mundo, de sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes, não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelos pecados. Então o próprio Deus, ele desprezava aquilo, porque era apenas um paliativo. Ele queria ver o perfeito em ação. Hebreus capítulo 10, versículo 5. O Filho diz a Deus que veio fazer a sua vontade, assim como está escrito a seu respeito no livro da lei, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 7 ao 9. Pela voluntariedade de Cristo em fazer a vontade de Deus no sacrifício da cruz, nós somos de uma vez por todas santificados pelo poder do sangue que foi aspergido, que foi derramado ali no Calvário. Através desse sangue, olha, quando diz a palavra de Deus, que ele desfaz o nosso pecado como a névoa. Você já andou numa noite de névoa e depois andou durante o dia, quando não tinha mais nenhuma névoa? Ele desfaz o nosso pecado como a névoa. Assim como o Oriente dista do Ocidente, assim ele se aparta de nós as nossas transgressões. Você jamais vai chegar ao fim do Oriente, como jamais vai chegar ao fim do Ocidente, pois essa é a distância que ele aparta de nós o nosso pecado. E diz ainda que ele lançou o nosso pecado no esquecimento. Ora, se ele já esqueceu, quem é que vem te condenar agora? Quem é que vem sobre você dessa forma? Não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque ali está o sacrifício perfeito, glorificado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Muito bem, amados irmãos, chegamos ao final da nossa 8ª lição. Que Deus continue enriquecendo grandemente a sua vida espiritual e que você possa ser um instrumento usado na mão de Deus para a glória do seu santo, eterno e precioso nome. Agora, para fazer a prova, vá lá no link da EAD e coloque ali o seu número de matrícula, coloque a sua senha, que é o seu número de nascimento, e com 6 números. No fim da página está o livro Carta aos Hebreus, entre nele, vai aparecer um espaço para colocar a senha e coloque Hebreus 05.1, minúsculo e sem qualquer separação. Que Deus, em sua bondade eterna, nos ajude, nos abençoe de maneira toda especial. Boa prova. Assim, irmãos amados, chegamos ao final desta matéria tão maravilhosa e esperamos que Deus esteja realmente falando bem alto ao seu coração, dando sabedoria para compreender cada vez mais e mais o plano divino dele através dos séculos. Que você possa entender que aquilo tudo do passado eram sombras.
Tudo se realiza na pessoa de Cristo. Ele não era apenas a oferta, ele também era o ofertante. Ele era o sacrifício, ele era o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele adentrou o santuário celestial, o verdadeiro, e ali apresentou a sua oferta e foi aceito. E agora ele chega aqui fora e diz para Tomé: toca, Tomé. Pode tocar, porque tudo já foi feito, já está aceito. Que Deus nos abençoe. Pai de amor, continua nos abençoando, Senhor, e fortalecendo a nossa fé. Abençoe meus irmãos, dando a eles cada vez mais um crescimento espiritual sadio na tua presença, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.